Fala aí, galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas aqui à nossa segunda aula do treinamento Concurseiro Estrategista. Nesse treinamento eu vou te ensinar a estratégia de ponta a ponta, essencial para todo concurseiro, toda concurseira conquistar aí a tão almejada estabilidade no cargo público. E a aula de hoje, particularmente, eu considero essencial. Eu estou super empolgado para trabalhar com você. Então, por favor, preste muita atenção, porque hoje é o dia em que você vai mudar definitivamente a sua mentalidade quanto à preparação para concurso. Muita coisa que você ouviu por aí vai cair por terra hoje e você vai perceber o quanto que é importante você entender efetivamente o que fazer e não simplesmente ficar seguindo fórmulas mágicas que são oferecidas aí todo dia por algum guru ou por alguma pessoa essencial supostamente para a sua vida. Tá? Hoje nós vamos falar sobre as técnicas de neurociência aplicadas à sua estratégia. Hoje a gente vai entender exatamente como preparar essa estratégia de forma definitiva. Inclusive, eu quero apresentar para você o que nós vamos chamar de fórmula da nomeação. A partir de agora você vai conhecer exatamente o que você precisa para chegar até a sua nomeação. Essa fórmula consiste apenas em estratégia, planejamento e constância. Eu tenho certeza que se você dominar essa fórmula, todos os problemas que a gente conversou na aula passada, que atrapalham e muito a sua preparação, eles vão ser afastados de forma definitiva. Então você não vai ter aí mais problema com foco, excesso de procrastinação na sua vida, você não vai ter dificuldade aí de planejamento, de estudo. Pelo contrário, se você conseguir aplicar essa fórmula de forma correta, tudo isso vai até aparecer, mas você vai conseguir se desviar com muita facilidade. E para você poder entender como que essa fórmula funciona, tudo começa com a estratégia. Estratégia nada mais é do que você olhar o todo de uma forma bem inteligente. Na realidade, quando você pensa, desde o momento que você decide começar a fazer um concurso público até qual é o cargo que você pretende, várias ações serão tomadas no meio do caminho. A questão é que eu preciso definir que ações serão essas e qual vai ser a importância de cada uma delas. Aonde que cada ação dessa se encaixa na minha jornada até chegar lá na frente. Porque se você não define a importância de cada passo que você dá, é muito fácil desviar da rota que você traçou. Você não tem noção da importância do que você está fazendo, então é muito fácil você pensar, tá bom, eu vou deixar para lá, essa daqui eu deixo de lado. Né? E a questão é que assim, você tendo estratégia, você vai ganhar muito. Pensa no seguinte, você vai viajar. Eu recentemente passei o ano novo em Foz do Iguaçu. E, cara, qualquer ser humano que vai para Foz do Iguaçu, ele vai com uma mentalidade muito simples. Estou em Foz do Iguaçu, Argentina, Paraguai. Ah, é ruim que eu não vou, hein? Porque você fica pensando, a pior das hipóteses, eu dou uma pisadinha no Paraguai e já falo, não, eu já fui ao Paraguai, conheço tudo. Conhece nada, mas pelo menos você foi. Aproveitou bastante. E foi exatamente o que eu e minha esposa fizemos. A gente pensou, beleza, nós vamos para Foz do Iguaçu, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ver isso aqui, vamos ter esse passeio turístico, blá, blá, blá. Beleza, definimos ali cada ponto do que a gente ia fazer até o final da viagem. A questão é que também não adianta só ter a estratégia, definir as ações. Se eu não estabelecer, como que eu vou chegar até uma dessas ações? E a isso nós damos o nome de planejamento. O planejamento é quando você estrutura o caminho para chegar a cada ação que forma a tua estratégia. E aí, traçar esse caminho é traçar a rota específica para chegar até lá. Que também não adianta eu chegar e falar, beleza, nós vamos para Foz do Iguaçu, de lá vamos para o Paraguai e Argentina. Tá, mas como? Qual vai ser o sistema? Nós vamos de manhã, vamos à tarde, vamos à noite, vamos de ônibus, vamos de Uber, vamos de carro, vamos de helicóptero, né? Vamos correndo. Tem que definir tudo bonitinho. Então, quando você tem estratégia, você sabe os pontos que você vai produzir. Quando você tem um planejamento, você sabe traçar a rota até cada uma dessas ações ser completada por você. Porém, na preparação para concursos públicos, tem uma coisa que faz uma baita diferença e que eu posso afirmar que é a chave da tua vitória: a constância. Porque também não adianta nada você ter uma estratégia muito bem montada, ter um planejamento muito bem estruturado e você não ter constância na sua preparação. Você simplesmente, hoje tudo bem, eu vou aí fazer, amanhã eu vou dar uma descansada. Então deixa para o outro. Aí você vai deixando dia a dia, você estuda 2, 3 vezes por semana como se isso fosse resolver. Então, estratégia, planejamento e constância. Juntou os três, você tem a fórmula da nomeação nas mãos. E você tem tudo para chegar lá da forma mais otimizada possível. E eu posso garantir, é muito fácil fazer isso. Aplicar essa fórmula é muito simples. Qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa mesmo. Só o que eu preciso é uma coisa: comprometimento.
E eu não tenho dúvida que você está muito bem comprometido, que você está muito bem comprometida com o seu futuro. Senão você não estaria aqui nessa segunda aula. Tá? Então isso eu não tenho dúvida nenhuma, não estou nem um pouco preocupado. Eu sei muito bem que você vai se comprometer com a fórmula da sua nomeação. Tá? Só para a gente poder dar uma recapitulada antes da gente começar a aula de hoje, lá na aula 1 eu mostrei para você tudo o que você precisa, a decisão que você precisa, os passos que você precisa tomar para que você comece a formular a sua nomeação efetivamente, o caminho até a sua nomeação efetivamente. Então, a fórmula da sua nomeação ela passa pela aula 1. É essencial que você defina, primeiro, qual é a sua carreira. Você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que estruturar bem quais são os pontos que você vai produzir. As paradas que você vai fazer, aquelas paradas estratégicas, que não vão atrapalhar a sua caminhada até o final. Depois, conhecer a sua banca, conhecer o teu adversário, saber como a coisa vai funcionar, saber quais são as disciplinas que você realmente tem que estudar, não perder tempo. Você precisa entender que otimização de tempo é o maior aliado do concurseiro e da concurseira. É muito importante, por isso, na aula de hoje, aliás, eu vou deixar muito claro o quanto que otimizar o tempo é essencial. Então, não esquece de tomar os primeiros passos, tomar essa atitude, definir os primeiros passos para que você venha hoje estruturar comigo de forma definitiva a fórmula da sua nomeação. Na aula de hoje eu vou te mostrar todas as técnicas que tem que estar obrigatoriamente dentro dessa sua estratégia. Você tem que aplicar tudo o que a gente vai conversar para a fórmula funcionar efetivamente. Hoje nós passamos muito tempo assistindo horas e horas de aulas e lives no YouTube, sai um livro novo ensinando uma técnica milenar importantíssima para te preparar um PDF milagroso, a gente vai lá e compra isso tudo. E cada vez é mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, a gente não tem filtro nenhum. E essa falta de filtro vai fazendo com que a gente vá absorvendo cada vez mais coisa. E isso para o sistema é maravilhoso. Muito consumo, pouco resultado. É isso que todo mundo aí fora quer. Eles querem realmente que você não consiga o teu resultado tão cedo, exatamente para você continuar consumindo e ficar nesse ciclo. Uma hora você vai conseguir. Até lá, ele já conquistou aí a fidelidade de outras pessoas. Você sabia que saiu uma pesquisa recente mostrando que o Brasil está no topo da lista em que os influenciadores digitais determinam a sua tomada de decisão? Cara, isso é muito perigoso. A gente chegou num ponto que a gente não sabe o que fazer se ninguém falar para mim o que eu preciso pensar. Isso é o fundo do poço do ser humano. Você não pode estar aí à mercê do que o outro pensa para tomar uma decisão sobre a tua vida, sobre o seu futuro. Foi por isso que eu criei esse treinamento. Eu quero mostrar para você exatamente o que você precisa saber para conseguir identificar o que é bom para você. É claro que nesse meio tem coisa boa também, tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa que vai te ajudar. E é isso que eu quero te ensinar nesse treinamento. Também a saber identificar o que realmente pode fazer diferença para você. E aí você para de ficar procurando mensagens, informações, opinião desses famosos gurus que aparecem aí todo dia na preparação para concurso. Todo dia tem alguém que é espetacular, que sabe tudo. Isso não pode acontecer. A realidade à sua volta, ela tende a te mostrar que só quem passa é quem estuda horas e horas por dia. É aquela pessoa que domina o conteúdo de forma plena, como se a pessoa tivesse que ser especialista em tudo para poder passar no concurso público. Porque eu quero que você entenda que não é muito bem assim que funciona, não. Se você tem a estratégia certa e você sabe estudar da forma correta, e aqui que está a diferença, se você aprender a estudar da forma correta, você vai conseguir sim resultados fazendo muito menos e aprendendo muito mais. Sim, acredite, você consegue passar num concurso estudando menos, aprendendo mais. É aqui que vai fazer diferença para você. Só que assim, fica atento, fique atenta. Essa é a aula do poder. E sabe por que eu estou falando assim, aula do poder? Porque hoje a gente está passando um momento muito diferente de preparação de concursos públicos. Cara, eu estou há 19 anos nessa vida. No final do ano agora eu vou fazer 20 anos de preparação para concurso. Eu passei por várias etapas nessa preparação. Quando eu comecei a dar aula, você dava aula de direito administrativo em uma aula de 3 horas. Por quê? Porque você não precisava entender os princípios da administração pública. Bastava você memorizar o tal do LIMP. E hoje, o pessoal ainda está achando que o concurso público está assim. Recentemente, nós tivemos um concurso de carreira policial em que eu vi um monte de gente reclamando, inclusive uma aluna mandou uma mensagem para mim no Instagram falando assim: poxa, professor, achei a prova bem difícil. Eu achei que fosse cair limpo. Eu fiquei impressionado com aquilo. Cara, estamos em 2021. Se a gente não perceber que as coisas evoluíram,
Ninguém vai passar em concurso mais, ou pelo menos somente aqueles que têm a estratégia e que entenderam o jogo. E você precisa tomar as rédeas do jogo para você. Você precisa saber o que fazer. Parar com esse negócio. Tem professor que ainda cai nessa asneira. Ah, se o cara vai estudar para carreira policial, ele não precisa estudar tanto. Se o cara vai fazer carreira administrativa, dá aquela aula bem básica. Não é assim que funciona. Óbvio que você também não precisa aprofundar dependendo da sua prova. Você precisa saber exatamente o que estudar. E é isso que vai fazer uma baita diferença para você. Ó, não tem mais lugar para amador em concurso público. Você viu agora? Dia 26, domingo passado, nós tivemos o concurso do Banco do Brasil. Vocês viram o número de inscritos? Mais de 1.600.000 inscritos. Viram o número de faltantes? Mais de 770.000 abstenções. 48% aproximadamente dos inscritos não foram fazer prova. Sabe por quê? Porque a galera vai na onda do outro. Ah, eu vou fazer o concurso do Banco do Brasil, tá todo mundo falando, vou fazer também. Só que a pessoa não se prepara direito. Ou ela vê uma enxurrada de material na internet e acha que não está preparada para fazer o concurso porque é muita coisa, é muita informação. Pega um cursinho que o cara faz um PDF de 10.000 páginas para explicar um assunto besta. Pega uma aula que o cara leva 3 horas para explicar o troço que em 10 minutos você conseguiria entender. Então não tem mais lugar para amador não, cara. Não tem lugar para amador na preparação e também em quem está do outro lado te preparando. Você precisa sair desse marasmo que está todo mundo vivendo e se destacar. E a diferença vai ser exatamente a partir do momento que você começar a dominar essa estratégia. Agora presta muita atenção. Fica ligado, comprometido, porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser aplicado por qualquer pessoa. Eu não vou te dar uma técnica dessas daí malucas que funciona para um e para outros não. Essas técnicas que são oferecidas aí pelos gurus e pelos influenciadores que dominam o concurso público, elas até funcionam com 1, 2, 3, 4 pessoas. No montante de alunos que eles têm, 5%, vamos lá, conseguem ter resultado de verdade. Por quê? Porque técnica é uma coisa subjetiva. Forma de estudo é uma coisa subjetiva, nós vamos conversar sobre isso com mais detalhes, mas eu preciso que você entenda que o que eu vou te ensinar aqui é para todo mundo. Aqui não tem frescura. Ah, você vai fazer concurso nível fundamental, médio, superior, você tem mestrado, doutorado, você vai fazer polícia, administrativo, tribunal fiscal, não importa. O que eu vou te mostrar aqui é uma coisa que vale para todo mundo e vai fazer diferença sim na sua preparação. Você vai aprender a estudar de verdade da forma certa. A forma que nem a nossa escola nos ensinou, nem a nossa preparação de educação no Brasil conseguiu nos ensinar. Inclusive, o que eu vou te mostrar hoje é tão importante que eu sugiro que você ensine para os seus filhos também. Sim, você tem filhos? Ensina as técnicas que a gente vai conversar nessa aula para eles. Você vai ver como é que eles vão ter uma preparação muito diferente. Vai ser estranho no começo, mas eu te garanto que faz diferença. Os meus alunos, usando as técnicas de neurociência que eu vou te mostrar aqui, eles estão cada vez mais evoluindo. Eles estão estudando menos, aprendendo mais e conseguindo resultados absurdos. Você quer ter uma ideia? Só para você depois não dizer que sou eu que estou falando, eu vou colocar um vídeo aqui, um pedacinho de uma das mentorias que acontece ali na comunidade Sem Miguel, só para você saber pelos alunos como que a coisa está funcionando. Dá uma olhada. Acho que a primeira coisa, a diferença, né, foi a quantidade de horas, né? Porque eu estudava, geralmente, claro, eu sempre fiz eu fazia antes 50 minutos e parava 10, né? Mas geralmente dava em torno de 5 a 6 horas diárias, né? Estudando mesmo ali. Mas era muito cansativo. Chegava uma hora assim que tu já não via a hora de chegar aos 10 minutos. E agora os 30 minutos passam voando. Às vezes assim, tu já tem que parar, né? E é muito mais produtivo. Né? Eu vejo que foi muito mais produtivo essa parte da diminuição dos minutos estudados ali, né? Porque antes tu ficava assim, quanto mais, né, melhor. Mas não é o quanto mais melhor, né? É a qualidade. Você não precisa abdicar de família, sabe? Você não precisa abdicar televisão que seja, né? Ou do que você curte, sabe? Realmente agora, quando eu estou vendo os assuntos, eu estou conseguindo entender realmente o que é, né? Os assuntos, né? Porque antes a gente não lia, mas não... Aí pensava assim, para entender coisas jurídicas, só se eu for uma advogada para entender essas coisas, porque, né, a gente não... Pensava assim, é impossível uma pessoa leiga assim ficar sabendo interpretar essas coisas, né?
estou me achando melhor agora, sim, porque daí, claro que agora eu estou conseguindo até entender como é que é estudar. Porque a gente, na verdade, não sabia nem o que era estudar, na verdade, né? Olha, a aula que eu vou mostrar para vocês aqui hoje vai mudar a sua percepção completa sobre preparação para concursos públicos. A neurociência ela já comprovou que o nosso cérebro ele tem um processo padrão de aprendizagem. E isso já está comprovado e foi descoberto há muitos anos. O problema é que, infelizmente, ninguém nunca ensinou isso pra gente. O que eu vou mostrar para você aqui é a técnica exata para o seu cérebro guardar a informação para que você possa utilizar isso futuramente, quando você for fazer uma nova questão ou, quem sabe, até prestar um novo concurso. Olha como é que tanta gente se perde no meio do caminho. Você se preparou para um concurso público, quando começa a se preparar para um novo concurso, a pessoa começa a estudar do zero, porque ela não aprendeu nada. Ela só memorizou para aquele concurso. E a sua memória, ela se perde com muita facilidade. Aí você tem que ficar aplicando aquelas técnicas loucas. Ó, o que eu vou mostrar para você aqui é comprovado cientificamente e vai te ensinar realmente a aprender. Só que eu preciso fazer um alerta aqui, um alerta muito importante. Desapega de todos esses conceitos e ensinamentos sem nenhuma base científica que ferraram o teu estudo até hoje. Eu sei que essa parte é difícil. Você desapegar de tudo que você aplicou desde, sei lá, do colégio, desde o CA. Eu sou do tempo de CA, eu não sei como é que chama hoje. Né? Então, esquece isso tudo. Essas técnicas de memorização, técnicas de estudo, esquece. O que eu vou mostrar para você aqui não é nada inventado. O que eu vou mostrar para você aqui é exatamente como que o cérebro funciona. O cérebro ele tem um procedimento, um mecanismo. E se você aprender esse mecanismo, você sai na frente de muita gente. É aqui que vai fazer realmente diferença na sua preparação. Ó, quem tem mais chance de passar no concurso não é aquela pessoa que estudou horas e horas e horas. É aquela pessoa que se tornou mais inteligente. Sim, exatamente. Se tornou mais inteligente. Você não nasce com inteligência, você desenvolve a sua inteligência. E o nosso cérebro ele precisa passar por uma sequência para que ele possa reter as informações e que você possa usar essas informações aí mais à frente. Eu utilizo na minha comunidade uma sequência de 3 passos bem simples para conseguir estudar com inteligência. Primeiro passo, obter informação. Segundo passo, estudar para aprender. E o terceiro passo, que eu particularmente gosto muito, dormir para fixar. Só que não adianta nada eu te explicar esses passos agora se você não entende exatamente como que o seu cérebro funciona. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso antes da gente entrar aí em cada um desses passos de forma detalhada. Ao contrário do que muita gente defende por aí, tenta te convencer, o seu cérebro não funciona igual um computador. Não tem nada a ver. O cérebro ele não guarda informação. Pelo contrário, o funcionamento do cérebro é muito diferente. Vamos fazer um teste aqui juntos? Fecha os olhos e imagina uma Ferrari. O que veio aí para você? A imagem de um carro vermelho, não foi? Beleza. Na realidade, essa imagem do carro vermelho não está armazenada no teu cérebro. O que o seu cérebro fez, na verdade o teu cérebro é o seguinte, ele é formado por uma rede com milhares de neurônios interconectados, essa interconexão de uma forma absurdamente complexa, só que inativa. Quando veio o estímulo externo, olha, imagina uma Ferrari, é disparada na sua rede neural ali, na extremidade de entrada da sua rede, é disparada uma sequência de pulsos elétricos que vão passar pelos neurônios de forma ramificada. Eles percorrem os neurônios até chegar à produção dessa imagem do carro vermelho. Lá no final vem a imagem. Quando esse estímulo cessa, a imagem deixa de existir. Então, na realidade, o teu cérebro não tem a imagem de um carro vermelho armazenado. O que acontece é que cada vez que você precisar dessa imagem, uma sequência de redes neurais vai ser complementada, vai ser percorrida para chegar naquela imagem. Existe um percurso pré-definido que sempre vai produzir aquela imagem. Quantas vezes você precisar daquela imagem, ela será apresentada para você. É isso. Aprender é você criar novos caminhos neurais, novos percursos neurais. Quando você quer ensinar um computador, você altera o software. Quando você quer ensinar o cérebro, você tem que mudar o hardware. Só que agora eu preciso que você entenda uma coisa, tá? Essa mudança, ela tem 2 características importantes. A primeira, essa mudança, esse aprendizado de novos caminhos neurais, ela só vai se consolidar, essa mudança só vai se efetivar durante o sono. E uma segunda coisa importante, sim, essa mudança é limitada. O seu cérebro ele não vai conseguir ilimitadas redes neurais a serem produzidas ali. Então você precisa ter essas 2 características na cabeça, porque se você não levar isso a sério, se você refutar essas informações, não considerar isso, o teu estudo não vai ter rendido nada. Na realidade, se você não seguir exatamente o que a gente está falando,
você vai gastar dinheiro à toa, em alguns casos, você não vai ter aprendido nada, você inevitavelmente vai fracassar na sua jornada, infelizmente, e vai desperdiçar tempo. Não adianta nada você gastar dinheiro pra caramba com cursos aí se você não sabe exatamente como que o teu cérebro funciona. Então lembra, aprender é criar novos caminhos neurais. A primeira característica que eu te mostrei, ela nos faz entender o seguinte: o nosso processo de aprendizado, ela passa por um ciclo chamado ciclo circadiano. O ciclo de aprendizado vai de sono a sono. Como está mostrado aí, o chamado ritmo circadiano ou ciclo circadiano, ele necessariamente é um ciclo temporal de 24 horas. Então, o aprendizado simplesmente ele vai de sono a sono. É assim que você aprende. Num ciclo de 24 horas, você precisa realizar todas as etapas do seu estudo para que você realmente aprenda. Durante o seu sono, mais precisamente durante os sonhos que acontecem lá, no sono REM, que a gente chama, né? Ali é que acontecem as reconfigurações desses caminhos neurais. Ou seja, é ali que você está aprendendo, que você está fixando, que você está retendo a informação de forma permanente. Olha, a coisa mais idiota que uma pessoa pode fazer é passar a madrugada estudando para um concurso no dia seguinte. A coisa mais mongoloide possível. Sabe por quê? Beleza, o cara pode até chegar lá na hora do concurso, porque está bem fresquinho na memória, e ir bem em uma ou outra disciplina. Só que, primeiro, ele perdeu uma noite em claro para fazer uma prova, que se ele for fazer outra, nada daquilo vai ser utilizado. Por quê? O esquecimento é quase que imediato. E segundo, o cara passou uma madrugada acordado, afetou a própria saúde para não ter aprendido de verdade. Convenhamos que essa não é a técnica mais inteligente. O que você precisa entender é que você tem que aprender de verdade, não aprender apenas para o dia seguinte. Isso não vai fazer diferença nenhuma na sua preparação. Você pode até, poxa, eu me dei bem no concurso aqui e tal. Você não vai se dar bem em todas as disciplinas. Convenhamos, concurso público exige um conhecimento muito grande. Você tem muitas disciplinas, muito conteúdo programático para estudar. Cara, não vai dar certo mesmo, não adianta. Uma coisa que nem no colégio você fazia, que já era um absurdo, você estudar para a prova de ciências no dia seguinte. No dia seguinte, no concurso, você tem um monte de coisa. Galera, o grande problema nosso está exatamente aí. Nós aprendemos na escola a estudar só para passar. Você pega a informação, passou naquele teste, passou naquela prova, pronto, dane-se. Se você aprendeu ou não, a nossa educação não está nem um pouco preocupada. Agora, eu tô. Você tem que aprender de verdade. Você tem que aprender para sempre, não apenas para o dia seguinte. Porque aí você pode realizar vários concursos. Sabe essa história que o pessoal fala, né? Passou no primeiro, passou em vários? Porque essa pessoa que passou no primeiro e passou em vários, ela aprendeu a estudar de verdade, consequentemente ela aprendeu de verdade. Põe na sua cabeça, quem tem sucesso no concurso não é aquela pessoa que ficou lá horas e horas estudando para esquecer logo depois, mas sim aquela pessoa que aprendeu de verdade. Tá? Então, vamos esquecer a técnica de estudo que a escola nos ensinou, porque aquilo ali é a coisa mais absurda do mundo e que, infelizmente, a nossa educação usa isso como exemplo, e vamos adotar a técnica correta, aprender de verdade. Isso é aprender para sempre. Você não tem que aprender apenas para o concurso, aprender 30, 40, 50 vezes a mesma coisa, tem que aprender uma vez só. Já a segunda característica que eu mostrei para você, ela não é uma notícia muito boa, mas você tem que considerar sim para você não perder o seu tempo. Tá? O ciclo de aprendizado que nós temos, ele tem um pequeno problema. Na verdade não é um problema, é uma proteção. O seu cérebro, ele tem mecanismos de proteção contra a insanidade. Sim. Você não pode permitir que o teu cérebro ele faça uma reconfiguração de milhares e milhares de redes neurais uma noite só, porque isso vai desestabilizar completamente a estrutura do teu cérebro. Então, para evitar essa insanidade, para evitar que você chegue a esse ponto, o seu cérebro ele tem mecanismos que nos permitem afirmar para você que você não pode estudar mais do que 4 horas por dia. 4 horas de estudo ativo por dia. Esse é o limite. Por quê? Porque se você passar de 4 horas, isso é cientificamente comprovado. Não é dalmo, tá? Pelo amor de Deus, entenda isso. Passou de 4 horas, o que você estudar a partir dali vai se sobrepor ao que você estudou nas 4 horas anteriores. Então você vai estar fazendo o quê? Um jogo de sorte. Quando você for dormir efetivamente, quando for reconfigurar, você não sabe o que vai ser armazenado. Vai ser armazenada informação? Vai. Só que não vai ser tudo o que você estudou. Apenas algumas coisas ali, uma parte das primeiras 4 horas e outra parte das outras 4 horas vai ser registrado. E isso para você é um prejuízo absurdo. Até porque no dia seguinte, você vai ter que voltar a estudar algumas coisas que você planejou para as 4 primeiras horas que você não aprendeu tudo. Olha que loucura, seu cronograma vai para o lixo com muita facilidade. Então,
se prepare para estudar no máximo, tá? Esse no máximo que eu tô falando é o bom e velho no máximo estourando 4 horas. Você tem que ter as rédeas do que vai ser armazenado, do que você vai aprender de verdade. Você não pode deixar o acaso. Com sorte amanhã eu vou lembrar isso. Isso não vai acontecer. Então, organiza a sua vida para no máximo 4 horas por dia. Agora, não tem jeito. A única maneira de você ficar mais inteligente é estudando todo dia, mas um pouquinho por dia. Então, se você quer ficar mais inteligente, quer aprender para sempre, bota isso na cabeça. Você tem que estudar pouco, mas tem que estudar todo dia. Por isso que a constância faz uma baita de uma diferença, tá? Então, para você ter um rendimento otimizado mesmo, o que significa isso? Transformar informação. A informação, ela configura a nossa memória provisória. Informação é algo que vem e vai embora. Mas eu preciso transformar essa informação em conhecimento. O conhecimento é a memória permanente. Se você conseguir otimizar de forma a transformar efetivamente essa informação em conhecimento, tá tudo certo. Você realmente conseguiu aprender. E para você conseguir aprender de verdade, você tem que ter um ritmo adequado de estudo. Então, no máximo 4 horas por dia de preparação e 8 horas de sono, sim. Isso é muito importante. O pessoal, clube da madrugada, vamos acordar às 4 da manhã, seus otários, e o povo vai como se isso fosse mudar a vida de alguém. Aí você vai estudando até meia-noite e acorda às 4 horas da manhã. Parabéns. Grande exemplo que esses professores e cursos nos dão, porque eles não estão nem aí para o seu aprendizado. Para eles, quanto menos você aprender, melhor, mais você vai precisar deles. Lembra sempre disso. Você precisa tomar as rédeas da sua nomeação, não deixar a sua nomeação na mão de outras pessoas, tá? Agora, entendeu? Beleza, você já entendeu um pouquinho como funciona o cérebro, como funciona efetivamente aí o nosso sistema de aprendizado, né? Então vamos voltar para as 3 etapas que eu te apresentei e vamos conversar com um pouco mais de detalhes. Vou te mostrar como que esses 3 passos vão realmente te ensinar a estudar com inteligência. A primeira etapa do estudo inteligente é obter informação. Tá? Quando você está assistindo uma videoaula, está lendo um material, está escutando ali um áudio de uma aula, tá? A ideia é que quando você está fazendo isso, você está buscando a informação de uma forma mais condensada, digamos assim, né? Porque aqui você está recebendo a informação. Aqui você, ao invés de fazer aquela pesquisa super demorada em livros gigantescos, você está buscando uma informação mais consolidada. O professor ele vai te mostrar, utilizando toda a experiência dele, todo o conhecimento dele, quais são os pontos realmente importantes. Então aqui, essa primeira etapa é aquela em que você recebe a informação. A gente chama de estudo passivo. Você fica ali apenas recebendo o que o professor fala. Claro, professores sérios, a gente sabe que tem um povo aí que adora enrolar horas e horas de aulas sem necessidade, terninho e gravata para fingir que sabe o que está falando. Então, professores sérios, por favor, né? O seu professor ele vai te dar aquilo de forma consolidada. Você pega essa informação e você precisa transformar essa informação em realmente aprendizado. Agora, lembrando que você precisa saber identificar um professor que realmente está te dando a informação do jeito correto. A segunda etapa importante do nosso estudo com inteligência é estudar para aprender. Põe na cabeça, para assimilação é indispensável escrever, não digitar. Eu vou te explicar isso aqui, vamos conversar sobre essa etapa. Na realidade, quando você está realizando a primeira etapa, obtendo a informação, você está fazendo o que a gente chamou, né, de estudo passivo. Você está ali como espectador. Só que ali você não está aprendendo nada necessariamente, você está recebendo a informação. Você precisa agora aprender essa informação. E para isso você tem que sair da posição de espectador e se tornar agora sim numa posição ativa. Você tem que entrar em atividade efetiva, tá? Então essa mudança de postura que você tem, ela é muito importante para o seu cérebro entender que aquele ali é um momento em que você está dando importância efetiva para o que você vai aprender de verdade lá no final. Agora, é muito importante que isso seja feito sozinho, num local bem tranquilo, sem muito barulho, sem muita interferência que possa atrapalhar. Claro, tem muita gente que tem dificuldade de estar no local ali tranquilo, que infelizmente tem barulho de vizinho, ou até mesmo dentro de casa, família e tal. Nesse caso, existem alguns canais do YouTube aí que você encontra o que nós chamamos de músicas lo-fi. Elas parecem música instrumental, mas elas são de baixa frequência e ajudam bastante aí nesse processo, tá? Dá uma pesquisada se você tem essa dificuldade aí de ter um ambiente tranquilo para estudar. Mas
você tem que entender que você precisa fazer alguma coisa também. Mas, professor, peraí, cara, eu estou lendo um texto, eu não estou aprendendo com isso, eu não estou estudando. Não. Estudar não é ler, não é escutar, não é assistir alguma coisa. Estudar é você escrever. Escrever é que faz diferença. E é escrever mesmo. Próprio punho, lápis, caneta, papel. Nada de celular, nada de computador. Ah, não posso digitar? Claro que não. O seu cérebro ele tem o mesmo padrão desde que ele surgiu não sei quantos trilhões de anos atrás, não interessa o que você imagine em relação a isso. Tá? O seu cérebro ele tem um processo de aprendizado que é o mesmo há muito tempo. E na época não existia computador, celular. Então o estímulo correto se dá quando você faz o que sempre foi feito. Utiliza-se da escrita, do desenho, da produção de um gráfico. Tá? É muito importante você se ligar nisso. E não adianta aqui você querer resuminho pronto, mapinha mental que está vendendo na internet. Isso não vai te ajudar. Isso não vai te ajudar a passar para o estudo ativo. Sabe por quê? Porque as redes neurais não vêm de brinde quando você compra isso, não. Não adianta nada você comprar um mapa mental que outra pessoa fez, porque o processo é que importa. Tá? Quando você senta e vai produzir o seu próprio mapa mental, você está configurando na sua cabeça, olha, qual seria o desenho mais efetivo, por exemplo, para eu lembrar essa matéria? Ou como é que eu posso esquematizar isso de uma forma melhor? Quando você está nesse processo, é que você realmente está armazenando, está registrando a informação. É muito interessante você ter esse momento. Tá? Por quê? Porque quando você faz isso, você avisa para o seu cérebro, seguinte, essa informação é importante, eu preciso reconfigurar as redes lá no meu sono para poder armazenar isso aqui, para poder aprender isso aqui de verdade. Agora, põe na cabeça, como eu te disse, você precisa ter essa condução ativa. Está mais que comprovado cientificamente que os nossos neurônios só são reprogramados mediante estímulos ativos durante o tempo que você está acordado. Os estímulos passivos, como por exemplo assistir aula, eles não são importantes para o cérebro a ponto de destacar aquilo como algo que precisa ser devidamente reconfigurado para você aprender, para você guardar aquilo para o futuro, tá? Então, é nesse momento que você está produzindo o seu próprio resumo, definindo uma palavra-chave. É nesse momento que você aponta para o seu cérebro o que realmente é importante. E você está avisando para ele, não joga isso aqui fora não. Pelo amor de Deus. Durante o sonho lá, os sonhos do sono REM, não joga fora. Eu preciso que você armazene isso daqui. Tá? Então, quando você assiste uma aula, cara, dificilmente você vai estar aprendendo de verdade. Quando você está assistindo uma aula, você não está consolidando o aprendizado, você está apenas recebendo conhecimento. Agora, quando você vai trabalhando de forma ativa depois da aula, então começou a aula, vai fazer um exercício, vai escrever um resuminho, caneta ou lápis, lembrando, vai produzir alguma coisa, elaborando esquema, fazendo um desenho, aí sim o seu cérebro recebe a informação. A partir do momento que essa informação chega lá, olha, eu preciso reconfigurar aqui essas redes, as redes neurais, elas passam que já existem no seu cérebro, elas começam a criar novas ramificações, nós chamamos de dendritos, né? Então, quando esses dendritos são construídos, você cria uma expectativa de reconfiguração da rede. Então, olha como é que o negócio é interessante. A partir do momento que eu estou no estudo ativo, eu estou diretamente me comunicando com o cérebro. Olha, começa a produzir esse percurso neural aqui e já deixa aí avisado que eu preciso que ele seja devidamente registrado durante o meu sono. Tá? Então você cria uma expectativa de reconfiguração. E essa expectativa é exatamente a que te leva ao aprendizado. Além disso, continuando aí ainda nessa etapa, a enzima se esgota após 30 ou 40 minutos de estudo ativo e só se refaz se o cérebro descansar cerca de 10 minutos. Eu vou te explicar também esse ponto aqui, esse ponto é muito importante. O que eu acabei de falar para você foi o seguinte, quando você está fazendo um estudo ativo, você está enviando informação para que novas ramificações sejam produzidas lá na sua rede neural para depois ser reconfigurado. A questão é que as enzimas que estimulam a formação dessas novas ramificações, elas têm vida útil. Então, depois de 30, 40 minutos de estudo intenso, essas enzimas se esgotam completamente. Por isso que normalmente quando você estuda 30, 40 minutos direto, você sente um cansaço estranho, você sente que não está mais aprendendo, que não está mais absorvendo, porque realmente as enzimas que vão estimular esse aprendizado, né, que é a expectativa de reconfiguração no final do dia, elas se esgotaram. E para recuperar, você precisa ali de pelo menos 10 minutinhos de descanso. E na boa, quando eu falo descanso, é descanso mesmo.
vai fazer descanso especificamente falando sobre atividade intelectual. Vai fazer um exercício, vai, sei lá, fazer uma técnica de respiração, yoga, vai tomar uma água, sei lá, deita no sofá, esquece a vida, 10 minutinhos de parada para as enzimas voltarem. Sem atividade intelectual, nada de celular, ver televisão, escutar música que tem ali letra para você interpretar, nada disso. Porque se você fizer qualquer coisa desse tipo, você continua estimulando o seu cérebro. E você vai continuar estimulando as enzimas que ali não existem mais. E elas não vão se recuperar. Tá? Então são 10 minutos de verdadeiro descanso sem atividade intelectual. Belezinha? Por isso, vai fazer exercício físico. Pô. Você vai ganhar muito com isso também. Eu sei que eu não sou a pessoa mais específica para te dar esse exemplo, ou esse conselho, mas vamos nessa, né? Então, entenda que, por exemplo, eu vou estudar 2 horas. Tranquilo. Separem 4 tempos de meia hora. 4 etapas de 30 minutinhos. Estudo intenso mesmo, sabe? Anotando, prestando atenção, criando resumo, fazendo questão, sei lá. 30 minutinhos. Faz isso. Para 10. Depois mais 30, para 10, você conseguiu estudar as 2 horas. Vai levar 2 horas e 40, beleza, mas você usou a técnica correta. Você não estudou 2 horas e praticamente jogou fora 1h30. Tá? Então, utilize esse pensamento exato. Você tem que usar essa sequência, essa técnica. De novo, isso é funcionamento do cérebro. Isso não é invenção do tio Dalmo. Eu estou falando uma coisa que é muito importante, que realmente vai fazer muita diferença na sua preparação. E a nossa última etapa aí é dormir para fixar, né? Nós fixamos o aprendizado ao dormir. Necessariamente durante o sono REM, o ciclo circadiano deve ser respeitado. Os estudos sobre inteligência, eles apontam que tudo tem que ser feito durante esse período de 24 horas. Deixa eu mostrar aqui para você, para ficar uma coisa mais clara. A aula vista hoje deve ser estudada hoje, antes de dormir. Então, durante um período de 24 horas, você entende, você aprende, você fixa. Lá no final do dia, acontece a reconfiguração neural, essencial para o seu aprendizado se tornar algo permanente, tá? Então, alguns erros cometidos pelos candidatos e candidatas por aí são frequentes e que você não pode cair. Por exemplo, a pessoa vai para um cursinho à noite, estudou, chega a casa, dá aquela descansada, toma um banho, amanhã eu faço o resumo. Já arrebentou. Arrebentou completamente. Se você estudou agora, você tem que terminar todo o ciclo hoje. Não adianta deixar para amanhã. Por isso que é importante você ter uma estratégia muito bem montada para compatibilizar seus horários com a sua realidade. Tá? Outro exemplo, a pessoa estuda durante a semana e deixa para fazer revisão durante o final de semana. Também não vai adiantar nada. Eu vou fazer questões no final de semana, agora eu só vou reter informação, anotar uma coisa ou outra. Não vai adiantar nada, porque você tem que fazer o ciclo total. Você precisa, dentro de 24 horas, assistir a aula, ou ler o material, escutar o áudio, né? Fazer ali o estudo passivo, fazer o estudo ativo, produzir o seu material e também você precisa ter ali resolução de questões, alguma coisa, para você ter a terceira etapa, que é essa reconfiguração efetiva, tá? E aí, como é que você vai fazer para driblar a tal da curva do esquecimento? Porque isso acontece. A curva de esquecimento vai ser aplicada sobre todo mundo. Isso também é parte normal do nosso cérebro. Para você conseguir driblar essa curva, é necessário que você programe ali frequentes e pequenas revisões do que você estudou. Por que eu estou falando frequentes e pequenas? A revisão você vai fazer em cima dos materiais que você produziu lá no estudo ativo. Então, quando você assistir a aula e for produzindo ali o seu material, esse cara aqui vai ser responsável pela tua revisão. Por isso que é muito importante que o resumo não seja extenso. Você não pode ter um resumo que simplesmente copiou a aula do cara. Senão você vai estar assistindo a aula toda de novo. A revisão tem que ser algo rápido, algo que um gatilho. Você olhou, lembrou da matéria. Porque quando você utiliza-se desses gatilhos, o seu cérebro ele vai refazer aquele percurso neural. Quanto mais vezes ele refaz, mais ele dá importância para aquilo. Se você deixa de estimular aqueles percursos produzidos por muito tempo, eles serão substituídos por novos percursos. Olha que loucura, né? Então você tem um caminho neural que você aprendeu uma informação. Passou um mês sem você voltar naquele caminho, o que você aprendeu daqui a um mês vai substituir o que você tinha aprendido antes. Por isso que é importante também você ter todo um planejamento para poder fazer as revisões dentro do seu cronograma e continuar revisitando matérias estudadas. Na aula 3, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, eu vou te explicar com mais detalhes, utilizando ali o método dos 4 R's, tá? Você vai entender bem como que você vai aplicar esse entendimento.
Perfeito? Então, na aula 3 a gente conversa. Mas é muito importante, já coloca no teu coraçãozinho. Resumo não pode ser cópia da aula. Resumo não pode ser a anotação de tudo que foi falado, tudo que você leu. Resumo tem que ser gatilho, é coisa rápida. É coisa que faz o teu cérebro ir buscar a informação. Faz o teu cérebro resgatar essas conexões neurais, beleza? Assim, olha, eu reconheço. Eu reconheço que falar para você estudar no máximo 4 horas por dia para conseguir a aprovação parece muito estranho. Mas pode confiar porque isso eu aplico na minha comunidade, tá? Você estudando no máximo 4 horas por dia, você vai conseguir sim sua nomeação. Posso afirmar para você, tá? Porque assim, não adianta a gente atropelar as coisas. Nosso cérebro, ele tem as suas regras de funcionamento, ele tem um padrão de aprendizagem pré-estabelecido. Você não vai conseguir hackear teu cérebro. Esse papo de hackear cérebro é coisa de idiota, isso não existe. A grande jogada é você entender o seguinte: o cara até pode falar para você para estudar 12 horas líquidas. Parece muito legal. Olha quanta gente faz isso e passa. Mas isso é muito mais prejudicial do que benéfico. Olha, eu sei. Tem gente que passa estudando mais de 4 horas por dia. Mas eu posso afirmar que é das duas uma. Ou essa pessoa tem uma saúde muito debilitada hoje em dia. Porque sim, você estudando dessa forma, você está afetando a sua saúde diretamente. A longo prazo você vai pagar muito caro por isso. Ou, que é o que eu mais vejo acontecer, o cara levou um tempo além do necessário para passar. Já era para ter passado há muito tempo. Só que aí vai nessa história de querer forçar a barra e acaba levando um tempo maior para conseguir a nomeação. A grande coisa é que se você entender exatamente o que eu estou falando nessa aula, se você levar a sério tudo que eu estou te falando, você vai passar a ter um filtro em mãos que vai te garantir o poder de identificar se aquela aula ou se aquele material realmente vai te ajudar. A partir do momento que você entende essa estratégia, quando você for assistir uma videoaula sabendo que você tem 4 horas para estudar, você vai ver que aquilo ali é pura enrolação. Você não vai se dar o luxo de perder o pouquíssimo tempo que você tem para absorver informações assistindo coisa que não vai te ajudar em nada, pegando informação que não vai te ajudar na hora da prova, coisa que você não precisa estudar. A partir daí você vai passar a ser, de verdade, um concurseiro, uma concurseira de alta performance. Vai se tornar concurseiro estrategista de verdade. E ó, eu não estou falando isso aqui só porque a neurociência afirma. Detalhe, né? Só. Olha que snob. Mas não é só porque a neurociência afirma. É porque eu tenho aplicado isso nas minhas últimas 3 turmas da comunidade Sem Miguel. E tem feito um efeito absurdo. É muito legal ver o resultado da galera. Eu vou mostrar para você na aula 3 exatamente como você vai fazer isso. Mas eu posso afirmar, as técnicas de neurociência aplicadas ao método dos 4 R's têm trazido para os meus alunos um resultado absurdamente interessante. Absurdamente interessante, só para não falar que é... Tá. Por quê? A maioria está chegando ali a uma média de acertos de 94%, quando, ao chegar na comunidade, eles apresentavam ali uma estagnação entre 60% e 70%. Então, é uma evolução muito grande e que tem acontecido com todo mundo que tem seguido à risca os nossos ensinamentos ali da comunidade. Então põe na cabeça que sim, essa estratégia é toda amarradinha, ela é de ponta a ponta, tem todo um sistema para você fazer. Seguindo isso, você vai ter realmente resultados impressionantes. Agora assim, ó, eu vou pedir de novo que você leve muito a sério essa aula, porque tudo depende da sua estratégia. E para você ter um aprendizado de verdade, você precisa respeitar as regras do seu cérebro. Não adianta você querer dar uma personalizada, dar uma melhorada nas técnicas. Não, você tem que seguir rigorosamente o que eu estou falando. Você até pode pensar assim, eu sou espertão, eu vou estudar mais horas ali, eu tenho certeza que eu vou ter um resultado mais rápido. Não adianta. Você vai estar sobrepondo informação. Isso não vai adiantar. Cara, eu quero que você mude de vida. Põe isso na cabeça. Eu quero que você mude de vida. Não adianta você ficar tentando dar uma de esperto. Tem que seguir exatamente a estratégia que eu estou te falando. Isso é neurociência. Infelizmente, eu não posso chegar aí na sua casa com um pacotinho embrulhado e falar, toma, chegou a sua nomeação. Bem que eu queria fazer isso, mas infelizmente eu não posso. Agora, eu posso te dar toda a estratégia para você chegar até a sua nomeação. Isso eu posso. Não posso te entregar a nomeação, mas eu posso entregar tudo o que você precisa para chegar até lá. Então, por favor, entenda, o que eu estou te entregando aqui nesse treinamento é um caminho reto. Não tem atalho não, parceiro. Não tem atalhozinho. Não tem atalho, mas também não tem desvios. Consegue enxergar isso? É o caminho até a sua nomeação. Você vai chegar lá sem desviar, sem perder tempo. Você vai conseguir. Quando você entende que a estratégia é conectar esses pontos, você sai na frente de muita gente que está perdido, que não tem direção, que não tem noção do que está fazendo. A pessoa está caminhando sem objetivo.
você já sabe exatamente o que tem que ser feito, enquanto grande parte das pessoas aí fora não tem noção. Entenda, você é muito capaz. Você tem uma coisa que é uma ferramenta perfeita para conseguir sua nomeação. Seu cérebro. A mesma ferramenta que todo mundo que já passou também utilizou. E detalhe, esse teu cérebro vem com o manual de instruções. Olha que coisa legal, cara. É só você seguir. Eu sou uma pessoa neurótica. Você não me conhece muito bem, né? Pelo menos não na intimidade. Mas eu sou um cara que quando eu compro qualquer aparelho, né, pode ser celular, que eu já uso há 300 milhões de anos, todo mundo sabe usar celular, uma impressora, eu pego o manual de instruções e leio tudo. Eu sou do tempo, vocês não eram nesse tempo não, vocês não eram nascidos não, mas eu sou do tempo que antes de você usar o celular tinha que dar uma carga, não sei o que, blá blá blá. Muita gente não lia, pegava o celular, saía ligando, já danificava a bateria no primeiro uso. Então eu sempre fui muito neurótico, eu sempre fui muito de ler o manual de instruções. Cara, é simples. Dá trabalho? Sim. Exige comprometimento? Claro. Manual de instruções, você sentar e ficar lendo é um porre, mas dá para aplicar. E na boa, acredita. Eu quero mesmo que você mude de vida. Eu quero que você mude a vida da sua família. Por isso que eu estou te dando uma estratégia para conseguir isso. Eu estou te dando toda a estratégia essencial para conseguir mudar de vida. Eu quero ver isso na sua vida. Eu quero ajudar a criar uma nova geração de concurseiros. Parar com esses concurseiros perdidos por aí. Uma geração de concurseiros estrategistas, que seja uma geração capaz de analisar exatamente o que precisa, olhar a situação, fazer suas próprias escolhas, ultrapassar qualquer barreira que aparecer pelo meio do caminho. Eu quero que vocês conquistem vitórias, assim como meus alunos. Bom, eu sou do interior do Acre, eu sou de Tarauacá. Teve um problema aqui na minha casa, um problema que precisava de investimentos. Eu tinha um cartão, nem limite tinha. E eu cheguei lá na minha irmã desesperada. Eu disse, meu Deus do céu, de Jesus, eu preciso de um empréstimo, como é que eu vou conseguir um empréstimo? Porque o professor provisório não tem. Ela era agente de endemias, provisório. Ela disse, olha, Ângela, vai ter o concurso efetivo de agente de endemias. Eu ia para a biblioteca, eu saía do trabalho, eu assistia sua aula de 8.112, e aí eu fazia os meus resumos no meu caderninho. Com a sua ajuda, e é lógico que com a minha dedicação, eu fechei a parte de conhecimentos, né, na parte administrativa. Não só esse, como no mesmo ano também, eu realizei um concurso parecido, que foi da Universidade Federal do Acre, para o mesmo cargo. Uhum. E nesse que eu ainda não fui chamada, eu fiquei em terceiro lugar. Por incrível que pareça, você tem uma forma totalmente diferente de ensinar. A gente não fica, vamos dizer, aquele assunto cansativo, extenso. É uma diversão aprender com você. Hoje eu tenho um limite no cartão. Então, na próxima aula eu vou te mostrar todo esse ecossistema, como que isso tudo se conecta no seu planejamento. Você lembra, né? Nomeação é estratégia, planejamento e constância. Tranquilo? Isso a gente vai ver na próxima aula. Eu vou te ensinar como utilizar as técnicas de neurociência nos 4 R's dentro do nosso planejamento. Você vai aprender a fazer o reconhecimento do conteúdo, a criar um resumo eficiente, retenção e revisão de tudo que foi estudado passo a passo. Ainda vou te mostrar como que isso tudo se aplica dentro da comunidade, em 5 fases de progressão, conforme ali o amadurecimento das etapas. E por fim, ainda vou disponibilizar para você a planilha que eu utilizo nas minhas mentorias dentro da comunidade Sem Miguel, tá? Vou te dar um modelo de planilha, você vai sair com a estratégia prontinha lá no final da aula 3. Então, ó, rever essa aula. Por favor, entenda bem o funcionamento do seu cérebro. Isso aqui não é negociável. Você precisa dominar essas informações para você conseguir ter efetivamente resultados. Não esqueça de deixar seu comentário na postagem da aula de hoje, tá? Comenta lá, fala como é que foi, porque você também, lembrando, comentou a primeira postagem, comenta essa segunda também, que quem comentar as 3 postagens das 3 aulas vai participar do sorteio do meu livro de Direito Administrativo. Beleza? Então, ó, comenta o que você achou da aula, se você vai aí aderir às técnicas que eu estou te mostrando, se você vai implementar essas técnicas que eu mostrei hoje para você. Beleza? Grande abraço, até a próxima.